gestão de conflitos organizacionais em empresas de grande porte. Colegas, e se eu vos dissesse que o maior problema de uma empresa não são os meios financeiros, não são a economia que a empresa tem, não é também o número de pessoas que trabalham na mesma empresa? Se eu dissesse que o maior problema de uma empresa são os conflitos, parece um pouquinho estranho, né? Mas sim. Tentem imaginar o seguinte: imaginem uma grande empresa, uma empresa bem sucedida, uma empresa forte no mercado, uma empresa em que todo mundo quer trabalhar lá. Por exemplo, uns vão falar a AGT ou a Senagol. Imaginem essa empresa. Ela é bem conhecida no mercado e bem firme. Mas só que, infelizmente, pequenos problemas começam a surgir dentro dessa mesma empresa. A equipa de logística, ela começa a atrasar-se as suas entregas. E por sua vez, a equipa de vendas, ela começa a reclamar. Vão reclamando, discussão vira conflito, uma grande confusão. E quando vamos se dar conta, virou-se um caos total. Agora tentem imaginar o que vai acontecer nesta grande empresa de renome se esse conflito não foi resolvido. E se os colegas fossem o gestor dessa empresa, o que vocês fariam para evitar com que esse conflito não interfira na atividade econômica da vossa empresa? Essas são perguntas simples, mas que dão muito no que pensar. Mas para continuarmos a falar sobre este tema, nós precisamos de entender o que é isso, conflitos. De forma simples, conflitos empresarial é quando existem choque de ideias, choque de opiniões. Por exemplo, um não concorda com o que o outro diz, um não aceita com o que o outro fala. Um exemplo bem prático: aqui na turma tem pessoas que gostam de jogar futebol. O Mateus, o Alfredo e entre outros gostam de jogar futebol. Imaginem que esses dois marquem uma boa partida de futebol. Tudo bem combinado, uma aposta. O Mateus decide que não, vai jogar aqui no campo da escola. Só que o Alfredo, que marcou o jogo, diz que tem que jogar lá no quintalão. Porque por sua vez não vão se entendendo e quando vão dar conta, acabaram numa grande confusão. É o mesmo que acontece também nas empresas. Pequenas conversas que não são bem resolvidas podem gerar confusão e a confusão pode gerar grandes conflitos. Por esse motivo, é muito importante como gestores ou futuros gestores sabemos gerir esses mesmos conflitos, porque os conflitos, quando bem geridos, eles podem levar a melhor eficiência na produtividade da empresa, eles podem levar a união e melhor colaboratividade dos membros da empresa. Mas quando eles não são bem resolvidos, infelizmente, ele pode levar a empresa a cair na falência. Por este motivo, é muito importante como futuros gestores sabermos resolver os conflitos empresariais. Mas para entendermos ou sabermos resolver esses conflitos, temos que saber o que é que causam esses mesmos conflitos, certo? Para esse ponto, o colega Mateus, ele vai nos falar sobre as causas dos conflitos organizacionais. Eu sou Mateus Lavazana, né? Eu vou falar sobre as causas dos conflitos organizacionais. Os conflitos organizacionais são resultado de situações específicas que afetam, né, a interação entre indivíduos e equipes. Bom, entender as causas é crucial para abordá-los de maneira eficiente e prevenir os danos ao ambiente de trabalho. Bom, hoje comigo vocês entenderão sobre as 4 principais causas dos conflitos organizacionais. Bom, em primeiríssimo lugar, temos a comunicação inadequada. Bom, a falta de clareza numa comunicação cria maus entendidos e frustrações. Bom, vou dar um exemplo. Calei. Imagine, né, que um gestor passa informações ou instruções vagas sobre um projeto. E cada membro da equipe entende aquilo de forma diferente. Isso gera atraso no trabalho. Isso cria tensões entre os players, cria choque. Bom, em segundo lugar, temos competição por recursos limitados. Quando departamentos, né, disputam recursos como orçamento ou equipamento, os conflitos são quase inevitáveis. Em terceiro lugar, ou seja, ainda falando do segundo lugar, né, que é competição por recursos limitados. Quando o departamento, né, disputa um recurso como orçamento ou equipamento, os conflitos são quase inevitáveis. Bom, 2 setores podem reivindicar o uso exclusivo de uma sala de reuniões ao mesmo tempo. Bom, isso cria choque.
isso cria desentendimento, confusão, isso pode criar uma rivalidade, desculpa, que pode prejudicar a colaboração que eles têm com a mesma empresa. E em terceiro lugar, temos diferenças culturais e de valores. Em uma empresa de grande porte, ou em uma outra qualquer empresa, é muito comum, muito normal, pessoas de diferentes culturas e crenças trabalhando juntas. Mas um funcionário, né, que respeita, um funcionário que valoriza a pontualidade, pode se sentir ofendido, pode se sentir desrespeitado ao trabalhar com alguém que não considera os prazos tão importantes. Isso cria choque, isso cria desentendimento, isso cria, né, uma rivalidade que pode afetar a colaboração, o compromisso que eles têm com a mesma empresa. Em quarto e último lugar, temos divergências em objetivos e prioridades. Departamentos com metas completamente conflitantes, geralmente, frequentemente, entram em atritos. Vou dar um exemplo. Enquanto, né, uma empresa, neste caso, enquanto a equipe de venda busca atrair mais clientes oferecendo descontos, o setor financeiro pode resistir, focando simplesmente na margem de lucro. Esse desentendimento cria discussões, gera discussões que prejudicam o clima organizacional. Essas foram algumas das principais causas dos conflitos organizacionais. Bem, do meu desenho, integrante do grupo número 5, felizmente, né, nesse caso. Bem, colegas, estratégias de gestão de conflitos. O que é que vos passa na mente quando ouvem, né, gestão de conflitos? Bem, colegas, a gestão de conflitos, ela requer estratégias bem definidas para transformarmos situações desafiadoras em oportunidades de crescimento. E isso pode ser alcançado através da prevenção de conflitos. A prevenção de conflitos, ela pode ser alcançada também através da criação de ambientes onde a comunicação é aberta e clara. E quando um gestor cria reuniões regulares para alinhar os objetivos da equipe, ele reduz a chance de haver desentendimento. Veja só, colegas, imaginem dois departamentos discutindo sobre a prioridade do uso de uma ferramenta. Deixem de imaginar, colegas. Sabe por quê? Porque eu achei a cura para esta patologia. E a cura desta patologia é mesmo o diálogo. E quando as pessoas, né? Quando as pessoas dialogam, né? Nesse caso, né? As tensões são resolvidas e assim situações que podiam escalar para problemas maiores são neutralizadas e resolvidas de imediato, né? E de forma eficaz. Bem, colegas, o segundo ponto é a postura dos líderes. Bem, quando os líderes, né, têm uma postura justa e ativa, eles dão um bom exemplo, né, de como é que eles devem lidar com divergências. Mas, colegas, é de salientar que essas práticas, né, não se aplicam apenas em utilizar táticas, né, nesse caso. Elas se baseiam também em criar uma organização, né, onde a comunicação e o diálogo valorizem, né, também o respeito. Bem, colegas, e a palavra já não está comigo. Os colegas sabem se der a quem? A colega que vai vir salientar ainda mais. Sobre tratamento técnico e resoluções de conflitos, treinamentos ajudam a resolver conflitos de maneira eficaz. Treinamentos ajudam a resolver conflitos de maneira eficaz, transformar disputas em soluções produtivas e melhorar a colaboração em grandes empresas. O roleplay simula cenários reais de conflitos, permitindo assim que os participantes praticam assim habilidades essenciais como empatia, comunicação assertiva e escutativa.
habilidades ou a comunicação assertiva para a preparação de conflitos de forma eficaz no ambiente de trabalho. Nesta abordagem, o exercício de escuta ativa ajuda a melhorar a comunicação na empresa, reduzem mal-entendidos e ajudam a criar ambiente de respeito essencial para a resolução de conflitos na empresa. Vejamos alguns benefícios que são: aumenta a confiança para lidar com os conflitos reais e melhora na comunicação. Obrigado, Fantes. Boa tarde. Para ir um pouco, não quer. Senhora professora, sou o Júlio Ponga Cabinda. Sobre o trabalho que foi nos confiado, eu irei falar sobre o papel da liderança na gestão de conflitos, onde os líderes desempenham uma função essencial na gestão de conflitos organizacionais, em que, por sua vez, a sua atuação vai determinar se o conflito será resolvido de maneira construtiva ou se irá escalar, gerando assim impactos negativos. Porque um líder ele é capaz de mediar o problema de sua equipe. Um bom líder é capaz de entender e analisar como é que um conflito foi causado, propondo assim soluções equilibradas para resolver o mesmo conflito. Por exemplo, em uma empresa onde dois funcionários discordam sobre o método de execução de uma tarefa, aí o líder entra ajudando assim, ou seja, fortalecendo assim uma linguagem para facilitar ou alinhar perspectivas e encontrar um meio termo que satisfaça ambos os funcionários. Além disso, a liderança influencia diretamente da forma como é que o conflito é abordado. Por exemplo, um líder autoritário pode muito bem suprimir os conflitos, mas sem resolver. Já um líder participativo, ele promove o diálogo aberto, facilitando assim, ou seja, promove o diálogo aberto, facilitando assim a confiança entre os colaboradores e fortalecer o trabalho de equipa e o respeito entre a sua equipe. Temos também um aspecto crucial que é o desenvolvimento interpessoal, interpessoais, porque a liderança eficaz prioriza a empatia, e a comunicação clara para prevenir e resolver conflitos. Porque um bom líder sabe entender as emoções, perspectivas de sua equipe, Um líder empático é capaz de, como já disse, criando assim um ambiente onde o conflito é tratado de um meio, ou seja, é tratado de uma maneira menos emocional menos emocional e mais racional. E isso vai contribuindo e fortalecer o espírito da equipe entre os colaboradores. Por fim, os líderes também têm a responsabilidade de estabelecer uma cultura racional que valoriza o respeito e a colaboração. Também veio aqui enfatizar que os líderes devem servir como exemplo para com seus colaboradores e para ter assim um trabalho harmonioso e mais produtivo. Bem, dando continuidade naquilo que é o nosso tema, antes de eu falar, vou me apresentar. Georgina Luís Manuel Leão, estou aqui para defender o trabalho de administração. Falarei dos conflitos. Bem, em Angola surgiu um conflito entre os departamentos de vendas e de suporte técnico. Os vendedores, sob pressão para atingir metas, faziam promessas de prazo de instalação
o Departamento de Suporte Técnico não conseguia cumprir devido à falta de recursos. O conflito se intensificou quando ambos os departamentos começaram a se acusar mutuamente de prejudicar a imagem da empresa. A solução veio após a intervenção da liderança, que organizou uma reunião dos departamentos, onde foi abordado que os vendedores precisariam alinhar suas promessas com os prazos reais de instalação, enquanto o suporte técnico aumentaria a transparência nas suas operações para ajudar as expectativas de prazo. Esse caso destaca a importância da comunicação eficaz e do alinhamento do objetivo para evitar conflitos interdepartamentais. Em uma grande empresa de construção civil em Luanda, houve um conflito entre dois gerentes de projetos, ambos com fortes personalidades e diferentes abordagens. Para a execução de obras, um dos gerentes queria adotar métodos mais tradicionais, enquanto o outro sugeria um modelo mais flexível e inovador. Esse conflito de liderança gerou um ambiente de trabalho intenso, prejudicando o desempenho da equipe. A solução foi alcançada por meio de um treinamento entre liderança e conflitos, onde os gerentes foram incentivados a entender as qualidades um do outro e a buscar um equilíbrio entre inovação e eficiência. O resultado foi a criação de uma abordagem mista que beneficiou tanto os processos tradicionais quanto os religiosos, reforçando assim a flexibilidade dos giros e a colaboração. Boa tarde, colegas. É Denise, é o meu nome. Vou falar sobre lições aprendidas e indicações para a empresa. Esses casos ilustram como os conflitos de algumas empresas angolanas são causados. São causadas por falta de comunicação, diferenças de valor ou conflitos de liderança. A chave para acabar com esse tipo de conflito é a boa comunicação, criar um ambiente saudável, a mediação, alinhar os objetivos e expectativas entre as equipes. Desafios e oportunidades na gestão em conflitos em grandes empresas. A dificuldade de comunicação é um grande desafio para empresas com múltiplos departamentos. Bem, a cultura organizacional também é essencial. A empresa que incentiva o diálogo e a empatia resolve conflitos antes que se tornem crises. Bem, incentivar o feedback, criar canais de comunicação eficazes, premiar incentivos, premiar colaborações, fortalece as equipas, tornando-as mais amplas, tornando-as mais autônomas e eficientes. E também na falha do fluxo de informações, geram desconfiança e resistência. No entanto, investir nas plataformas colaborativas e reuniões regulares melhora a integração e a inovação interna. Obrigado, colegas. Colegas, no âmbito empresarial existem diversos tipos de conflitos, vários tipos de conflitos. Mas nesse nosso trabalho nós trouxemos simplesmente 3 tipos de conflito. Trouxemos o conflito interpessoal, trouxemos o conflito intrapessoal e trouxemos o conflito interdepartamental.